Eu me chamo Clarice Regiane Lima Ferreira Tomás, eu sou aluna da Universidade Federal da Paraíba, tá? Eu faço o curso de graduação em Letras Libras, e o título do meu trabalho é o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação para a aprendizagem bilíngue do surdo. Pois bem, as tecnologias digitais de informação e comunicação têm permitido configurar novos espaços de interação social e de aprendizagem em um ambiente digital. Então, à medida que as tecnologias, com o advento das tecnologias, a forma não só de interação, de comunicação entre as pessoas, foi também sendo modificada, nesse ambiente digital, perpassando pelo ambiente educacional, pela aprendizagem. Então, a educação de pessoas surdas também acaba sendo favorecida, pela essa usabilidade das TDI, pois ela privilegia a acessibilidade no processo de aprendizagem da língua de sinais, tanto quanto o português. Então, partindo disso, a pergunta norteadora do trabalho é: quais as contribuições do uso das tecnologias digitais, da informação e comunicação para a aprendizagem bilíngue dos surdos? Partindo dessa pergunta, nós traçamos como objetivo inicial, investigar as percepções da pessoa com surdez a respeito do uso das tecnologias digitais, da informação e comunicação para a aprendizagem bilíngue. Então, partindo disso, a gente traz uma citação de Rojo e Moura, que diz a seguinte afirmação: as tecnologias digitais revestem-se de novas possibilidades de aprendizado e expressão para os surdos em sala de aula, diante da multimodalidade que os meios digitais oferecem, conforme apontam esses autores. Então, no percurso do nosso trabalho, nós nos embasamos em autores que trazem essa perspectiva, mostrando em seus estudos que o ambiente digital é um ambiente pervasivo, oblíquo, que permite com que as várias modalidades, essa multimodalidade, ela exista, e aí favorece nesse momento em que o surdo ele está nesse processo de aprendizagem. Tá? Quando eu falo surdos, mas a gente pode entender todos os alunos, mas como o nosso trabalho é relacionado aos surdos, é o que nós vamos tratar. O nosso trabalho ele trata de uma pesquisa de campo descritiva, tá? Com abordagem qualitativa e quantitativa. Nós realizamos a pesquisa numa universidade pública, tá? De uma cidade do Nordeste brasileiro, em que nessa universidade há muitos surdos, mas especialmente nós verificamos esse número, essa amostra mais acentuada no curso de Letras Libras, tá? Na licenciatura, em que elegemos, por questão de critérios de acessibilidade, conseguimos a participação de 15 alunos surdos deste curso, tá? De diferentes períodos, em que eles se propuseram a participar da pesquisa. Então, os resultados que nós vamos apresentar, como se trata de uma amostra não probabilística, a gente não pode generalizar os resultados, tá? Baseado justamente nesse aspecto que eu coloquei. Então, a partir dessa definição, dessa amostra, de 15 alunos, que nós conseguimos a participação, nós realizamos um questionário, tá? Com 19 questões fechadas e também questões abertas, divididas por blocos. Esses blocos eram diferentes temáticas, mas relacionadas ao assunto, em que nós inicialmente realizamos um levantamento do perfil desses alunos e, posteriormente, fomos tratar com relação à questão de cultura surda, a questão do uso em si da tecnologia, da questão da aprendizagem da língua. Então, esse questionário ele teve essa configuração e uma particularidade. Como nós estávamos tratando desse instrumento voltado para o surdo, nós tivemos a preocupação de realizar a tradução desse questionário para a língua de sinais, para que esses surdos tivessem a melhor compreensão do que se tratava o questionário
e para diminuir alguma questão que não tivesse sido clara, né? Então, inicialmente, nós fizemos essa tradução, pelo fato de eu ser também usuária da língua, realizei essa tradução junto com eles nessa perspectiva, e posteriormente, entendido isso, nós distribuímos esse questionário e aí eles puderam escrever suas respostas, né? Tendo em vista que também eram perguntas, novamente, questões fechadas e outras abertas, né? Incluindo múltiplas escolhas, no caso das questões fechadas. Nosso trabalho, nós, além de verificar, fazer esse levantamento desse perfil desse aluno, também nós fizemos uma correlação entre as variáveis do questionário, em que nós fizemos o cálculo do coeficiente de correlação baseado no método de Pearson, né, em que os valores eles variavam de -1 a 1, em que nós fizemos o quê? Nós fizemos o cruzamento entre as variáveis e entre os blocos, tá? Para a gente verificar essa correlação. E nós utilizamos o trabalho de Mucaca para verificar essa questão do coeficiente de correlação, entre que nós verificamos no trabalho que ele apresenta, entre a correlação entre essas variáveis de insignificante a muito forte. Então, no nosso trabalho, houveram correlações que foram insignificantes, mas também houveram correlações entre as variáveis moderadas e também fortes. Então, passemos então a falar um pouquinho do que nós pesquisamos. Como eu falei, a nossa mostra ela era composta por 15 alunos, sendo 14 desses alunos se consideravam surdos e um deficiente auditivo. Isso é muito importante, por quê? Porque a autora Perlin, ela fala que quando a gente está falando da surdez, estamos falando de identidades surdas, né? Então, a forma como o surdo ele se vê e ele se percebe vai variar de acordo com o meio, ou então a forma que ele vai se perceber nessa cultura, nessa sociedade, né? Então, quando perguntado sobre isso, expressivamente 14 alunos se identificaram como surdos. Com relação ao gênero, 26,67% foram do sexo masculino e 73,33% feminino. A idade média foi de 46,67% dos participantes que estavam na faixa etária entre 21 a 25 anos. Então, foram alunos, em média, jovens, né, bem jovens nessa faixa etária, que puderam participar da pesquisa. Um outro dado também do perfil desses alunos, no caso do nosso estudo, foi que 53,33% eles indicaram o ensino superior completo, eles levaram em consideração que estavam já no curso fazendo a graduação, né? E achei interessante que 40% desses alunos que foram pesquisados já possuem um ensino superior completo. Então, já haviam feito um outro curso e estão fazendo essa outra graduação, né? Que uma particularidade pelo fato de que o curso de Letras Libras, ele é todo na língua de sinais, né? Então, até informalmente, uma das participantes revelou isso, que o fato de estar fazendo o curso de Letras Libras era porque era o único curso que a universidade proporcionava para ela, enquanto surda, na língua de sinais, né? Então, isso foi bem interessante, esse dado que informalmente se trouxe, né? Dos 14 alunos participantes, eles possuem a Libras, né, como principal forma de comunicação, né, quando a gente questionou, e faz com que a gente entenda que o fato deles terem a Libras como principal meio de comunicação demonstra que a Libras é o principal artefato da cultura surda, né, um dos principais artefatos da cultura surda, no tocante à língua de sinais, porque é um dos aspectos que compõem a cultura surda, né? E só um aluno participante, ele utiliza a oralização e a leitura labial, que foi o aluno que se considera, que se enxerga como deficiente auditivo.
Com relação ao domínio da Libras, 53% consideraram excelente, 33% bom e 13% regular. Com relação já ao domínio da língua portuguesa, 73,3% se consideraram bom e 20% regulares, revelando que os surdos possuem uma dificuldade a respeito da língua. 80% deles utilizam o notebook e 47% o smartphone como principais mídias que eles utilizam nos seus meios de comunicação, né, de acesso à informação. Quanto ao acesso, 87% deles disseram que acessam as redes sociais, 40% deles disseram que acessam também aplicativos tradutores de línguas, né? E 33% de site de notícias. Com relação à utilidade das tecnologias, nós verificamos, que no caso foi uma questão aberta, que essa categoria auxilia na aquisição de informação, teve uma frequência de 9 vezes nas respostas dos participantes, né? Com relação às tecnologias digitais, para a aprendizagem da Libras, eles fizeram essa relação da aquisição e ampliação também do vocabulário, tá? Então, eles conseguem enxergar isso. Então, com relação às tecnologias digitais para a aprendizagem da língua portuguesa, eles percebem que as tecnologias contribuem para a construção da estrutura gramatical que a língua portuguesa possui, que é diferente da língua de sinais, como também a diferentes traduções. Aqui a gente apresenta a tabela de correlação que nós criamos, né, que nós fizemos, e que apresentou uma correlação forte com relação aos níveis de informática e conhecimento da internet, apesar de serem próximas, elas são diferentes, porque um bom nível de conhecimento da internet pode demonstrar um bom nível também de conhecimento de informática, tá? Com relação, uma correlação moderada, foram com relação às mídias e dificuldades de acesso, em que o surdo, por mais que ele possua diferentes tipos de acesso às mídias e bom conhecimento, ainda apresenta-se dificuldades. Correlações moderadas também encontradas foram com relação à variável acesso às tecnologias e outras variáveis que nós verificamos, em que o surdo, mesmo ele tendo um bom domínio de todas essas variáveis, ele ainda apresenta dificuldades de acesso. E aí, como conclusão, nós verificamos que o objetivo inicial da pesquisa foi feito, né, em que foi proposto investigar as percepções da pessoa com surdez a respeito das tecnologias para aprendizagem bilíngue, oferecendo grandes potencialidades para a ampliação das capacidades de interação e aquisição da língua de sinais e da língua portuguesa. No entanto, ainda não são tão acessíveis, porque na rede esses conteúdos muitas vezes não estão acessíveis na língua de sinais. Então, agradeço a oportunidade. Quem quiser mais informações sobre o trabalho, pode me enviar um e-mail e que nós estamos abertos para ter mais esclarecimentos. Obrigada.